Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para quê? Finalizar essa grande cobertura do Oscar 2025. Eu sei que o Oscar já foi faz tempo, gente. Eu sei, eu também quero me livrar disso. Mas a gente não podia terminar sem falar dos 10 filmes indicados a melhor filme, certo, Gui? Isso. E pra completar essa lista, a gente vai falar sobre o filme que, infelizmente, quase ninguém está falando. Se você for ver mesmo, a cobertura sobre o Reformatório Nickel, né, o Nickel Boys, como ficou conhecido por muito tempo aqui, foi completamente negligenciada. E não é nenhuma questão, não é nem tanta questão dos veículos brasileiros, mas uma questão de que o filme aqui no Brasil, o lançamento dele foi feito de qualquer forma. Minúscula. Né? É um filme que ele teve sua relevância nos Estados Unidos. Ele passou pelo Oscar sem ganhar absolutamente nada também, passou reto. Com algumas pouquíssimas indicações, né? Pouquíssimas indicações. Ele não estreou aqui no Brasil no cinema. Ele estreou diretamente no streaming. Ele foi pro Prime Video. Então, você que é um assinante Prime, eu imagino que muita gente seja, né? Assinante Prime. Ah, sim. Você pode assistir ao filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme na plataforma, sem precisar assinar mais nada, né? É o único jeito de assistir. Novamente, ele não estreou aqui no Brasil no cinema. Ele estreou muito próximo do Oscar, não foi isso? Tipo, ele estreou dia 27, não foi uma coisa assim? Eu acho que foi isso. Eu acho que foi uma semaninha antes. Ele estreou muito próximo da data de premiação, por isso que a gente não conseguiu gravar antes. Ele estreou junto com o filme Um Completo Desconhecido. É verdade. Que veio pro cinema, então, né? A gente não conseguiu gravar. Foi isso. É a última quinta-feira e a gente não Oscar. Queria deixar passar, certo? Então, vamos finalizar aqui. Quando a gente finaliza um Oscar, a gente começa outro. Então, bora falar sobre o Reformatório Nickel, certo, Gui? É isso. Vamos lá. No, I'm okay. I'm hanging in there. Look back on it. Think back on it. It's a long time ago. Hello. Where'd you come from? My mother's watch. A deck of marked cards. My big toenail. That's all you got? Really got nothing left to lose. You don't remember? Remember what? You really don't remember. Who's about to fall? You about to fall, Turner! Turner! This isn't the fight! Eu não conhecia essa história. Por que eu digo que eu não conhecia? A maioria das pessoas aqui no Brasil talvez não conheça mesmo. Nickel Boys é um livro, né? The Nickel Boys é um livro escrito pelo Colson Whitehead, que é um grande escritor norte-americano, muito premiado. Jovem ainda, 55 anos, né? Para um dramaturgo, para alguém que escreve livros, né? Mas ele já escreveu alguns livros muito importantes neste século, né? Para a literatura americana. 2 deles em especial. O primeiro é The Underground Railroad, que inclusive teve filme recente, não necessariamente sobre o livro, não sei se é adaptado do livro, mas sobre a própria Underground Railroad, né? Que eu não sei se você sabe, mas era uma rede de apoio para escravos que estavam fugindo de seus senhores. Então, era tipo uma rede de apoio no sentido de você vem pra cá, a gente te ajuda, essa é a rota que você usa pra fugir, entendeu? Tipo, era uma comunidade de pessoas que estavam se ajudando. Ele ganhou o Pulitzer por esse livro, The Underground Railroad. Ah, não foi por Nickel Boys? Ele também ganhou por Nickel Boys. É o outro livro dele que ele lançou em 2019, o livro. Caraca. Então ele já tem 2 Pulitzer na conta. O cara faz parecer fácil, né? Pois é. Escreveu um livro, ganhou o Pulitzer. Escreveu outro, ganhou outro. É assim que funciona. Então, ele é um autor muito reverenciado nos Estados Unidos, sobre histórias 100% americanas, né? Sobre a experiência americana e, normalmente, óbvio, sobre a temática de racismo, exploração, escravidão e assim por diante. Esse é um livro, obviamente, como eu acabei de falar, venceu o Pulitzer. É um livro muito importante nos Estados Unidos. Eu não sei se ele tem publicação no Brasil. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Pesquisamos e tem sim tradução e tem edição aqui no Brasil.
Você pode comprar até pro Kindle. Então tá fácil de ler. Reformatório Níquel é o mesmo nome do filme, né? Inclusive, a gente falou Nickel Boys durante tanto tempo. E ele veio como Reformatório Níquel, o filme também. O filme foi escrito e dirigido pelo Ramel Ross, que é americano, apesar de ter nascido ali na Alemanha, em Frankfurt. Esse não é o primeiro filme dele, mas é o primeiro filme narrativo, né? Ficção, porque ele tem um documentário curta e ele tem um documentário também. Hale County This Morning, This Evening. Então pode-se considerar aí um diretor estreante? É válido, né? Apesar de ter feito um documentário. Primeiro filme dele de ficção. E aí ele já pegou esse livraço super importante para a literatura americana desta década passada, na verdade. Ele, inclusive, esse livro, né, essa história, é baseada em um reformatório real dos Estados Unidos, tá? As coisas não necessariamente aconteceram da mesma forma que acontece no filme, mas coisas muito parecidas, relatos muito parecidos, e ainda é um caso que eles estão terminando de investigar para saber como punir e como fazer justiça pelas vítimas, né, deste reformatório nos Estados Unidos. Do que fala o filme? O filme fala sobre o nosso querido Elwood, que era um aluno prodígio, uma ótima criança, muito ligado nos movimentos civis dos Estados Unidos ali na década de 60, uma época de grande segregação racial, tinha as leis de Jim Crow e tal. Para quem conhece um pouco mais dessa história, já pega todo o contexto, mas as leis de segregação, né? Então, branco é num lugar, preto é em outro, e assim por diante, racismo institucional, né? E ele muito ligado em direitos civil rights, né? Então, Martin Luther King, Malcolm X e outras pessoas célebres desse momento histórico dos Estados Unidos. Ele vai pra faculdade, ele pega uma carona aleatória, porque ele tá no meio da estrada. Vai pra faculdade? Ele estava indo para a faculdade, né? Literalmente, ele estava a caminho da faculdade, ele pega uma carona com um cara que fala, entra aí. O carro era roubado. E ele é automaticamente julgado como cúmplice e a pior pessoa desse mundo, né? E aí ele é colocado, como ele é muito novo, ele não vai direto pra cadeia, ele vai pra uma escola reformatória, no caso, a Academia Níquel, né? E quando chega na academia, é simplesmente o inferno na Terra, onde os alunos passam por diversos abusos sexuais, físicos, psicológicos. Eles não são bem instruídos, eles têm uma educação de merda e, obviamente, eles são segregados também. Então, os alunos brancos também são tratados igual lixo, mas menos, né? Menos lixo, bem menos. Menos lixo. E os alunos pretos, além deles sofrerem tudo isso, eles ainda são literalmente escravos, né? Eles trabalham... eles são vendidos como força de trabalho pra galera local ali. Então, eu precisava de alguém pra pintar minha casa, não se fala mais nisso. Aí pega um dos alunos, põe pra pintar a casa lá e fica com dinheiro, entendeu? Tipo, é um lugar que é o que é a escravidão nos dias, né, na década de 60, e ponto. Era simplesmente os meninos eram escravizados, não tem como pôr em outro termo. Os Estados Unidos que isso ainda é uma luta recente pra eles, né? Tipo, é um negócio que... No mundo num todo, né? Mas então. Os Estados Unidos eu acho que a gente pesado, vê... Né? Ainda tem muitos casos, né? Aqui no Brasil também. Sim. Trabalhos análogos à escravidão e assim por diante. Então, é um tema... É o que você falou, é um tema recorrente no mundo. Sempre estoura algum caso e aí todo mundo fala... isso ainda existe? Gente, infelizmente. E ali na década de 60 era ainda mais comum, né? E o filme também tem a sua peculiaridade, que eu acho que deu uma afastada numa galera, né, que não tá ali pra, né, vivenciar uma experiência diferente, que o filme ele é todo filmado em ponto de vista, né, em primeira pessoa. POV, né? Então, o famoso POV, e usado da maneira correta, né, quem diria? Numa época que POV só é usado da maneira errada, é usado da maneira correta. Então, ele é todo filmado do ponto de vista, sob a perspectiva somente de dois personagens, né, o Elwood e o Turner. E, cara, já falando sobre isso, falando sobre o filme, no começo é estranho.
No começo você olha e fala assim, putz, eu lembro que a gente tava assistindo, eu não sabia disso, tá? Antes de dar play no filme, eu não fazia ideia de que essa era a proposta. Não sabia. Eu acho que foi o que mais fez barulho do filme, assim, né? Você falou um pouco da campanha e do barulho que o filme vinha fazendo, que, né, era muito pequeno. Tudo que eu via do filme era principalmente sobre o ponto de vista, né? O point of view aí, o POV. Então, tudo que eu via do filme era falando sobre isso, assim, de pessoas, né, dando sua opinião, tanto negativa quanto positiva sobre que isso, é o que né? eu vou fazer agora. É. E eu achei esquisito no começo. Eu tava assistindo aí a Beatriz falou, vai ser o filme inteiro desse jeito? Aí eu falei, acho que não, né, meu amor? Daqui a pouco eles saem dessa, né? E aí o filme nunca mais saiu. Eu particularmente gosto da escolha. Eu acho que ele fica maneiro. E além de ficar maneiro, eu acho, primeiro, muito bem trabalhado pelo Romel Ross. E não parece uma coisa, pelo menos eu tive essa sensação no final, de que não é tipo, eu quis ser muito estiloso e por isso eu fiz isso. Pra mim tem total propósito narrativo, a gente pode dizer melhor nos spoilers, depois, mas ele tem um propósito narrativo muito forte e ele também tem um outro propósito narrativo, além do spoiler, que eu acho que é assim, ele te coloca ali dentro, né, obviamente, né, sobre a perspectiva e tudo mais, mas ele também te deixa desconfortável, sabe? Esse ponto de vista é tão estranho pra gente que ele te coloca num mundo onde você fala assim, putz, isso daqui que tá acontecendo é estranho, né? Não é só o ponto de vista, mas também a lente que ele escolhe deixa tudo meio deformado, né? Então você tá vendo, você tá tendo o ponto de vista exato de uma realidade completamente distorcida. E uma experiência de cinema distorcida também, porque não é pra você ver as coisas dessa forma, entendeu? Tipo, normalmente não é pra você estar assistindo assim. Então, ele retorce o jeito como você assiste cinema. É pra você se sentir desconfortável. As situações são completamente desconfortáveis. Além disso, eu acho que uma das grandes virtudes do filme é que eles pintam esses... E aí também deve ser uma virtude do livro, mas eu só vou avaliar o filme porque eu não li o livro. Então, uma das virtudes do filme é que ele não pinta esses rapazes que estão sofrendo, né? Eles estão sofrendo violências e tudo mais, mas eles não são pintados como somente um fruto dessa violência. Então, muitas vezes a gente vê filmes, eu não tô dizendo que esses filmes são bons ou ruins, tá? Eu só tô dizendo que é uma proposta narrativa diferente. Mas, por exemplo, vamos pegar um filme que também é bem conceituado e venceu o Oscar, que é 12 anos de escravidão. Os negros escravizados em 12 anos de escravidão, contextos completamente diferentes desse filme, claro, mas eles são retratados a partir do ponto de vista de... Eles são escravos, eles são pessoas, eles não deviam estar passando por isso. Mas a experiência deles se resume àquilo. Lógico, é contado do ponto de vista do Solomon Northup, que escreveu esse livro, que foi um homem escravizado. Nasceu livre e foi escravizado. Beleza. Mas muitos filmes seguem esse tropo narrativo de... Olha como eles estão sofrendo. E eles estão sofrendo, eles não têm nem a chance de ser nada mais. E a gente só vê... A única coisa que esses personagens são durante todo o filme eles são escravizados. Eles não têm nada além de pensar em como fugir. E, sabe? Tipo, é só isso que tá acontecendo por esses personagens. Né? É só isso que tá acontecendo por esses personagens. Aqui, lógico que é em outro tempo, mas eles também estão sendo escravizados. Só que a gente não é só sobre isso, entendeu? O filme, esses personagens não são pintados assim. Eles são escravos que querem fugir. Também. Eles são retratados como crianças que sonham, como crianças que têm seus pensamentos sobre os direitos civis ou não. Eles são crianças que têm uma perspectiva de mundo opostas, inclusive, né? Não só o Elwood e o Turner, mas todas as crianças ali, os adolescentes, os jovens do reformatório, eles são retratados com visões de mundo muito particulares, devido aos seus diversos tipos de background, né? De vida pregressa. E você vê que eles são retratados como, tipo, pessoas mesmo. Entende? Eles não são só, tipo... só os sofredores. Claro que eles estão sofrendo. Mas eles também são retratados como pessoas, com perspectivas, com visões de mundo, com o que a gente vai fazer e quem que a gente vai ser quando a gente sair daqui. Sair dali parece ser algo que, pelo menos pro Elwood, né? Especialmente que tem uma visão de mundo um pouco diferente dos outros rapazes, até porque ele é um aluno muito inteligente, tudo mais, tarará. Ele tem um plano para a vida dele,
de como vai ser a vida dele e do que ele vai lutar e de como que ele vai fazer por onde esse tipo de injustiça deixe de acontecer, entendeu? Então, eu gosto como esses personagens, eles são pessoas além da própria situação horrível que eles estão vivendo. Então, a gente se aproxima deles, entendeu? Não só, tipo, a gente não só sofre com eles, entende? Tipo, a gente não tá só vendo, a gente não fica... Só dor e sofrimento. A gente não só simpatiza com ele porque eles estão sofrendo muito, você entende? Tipo, eu estou chorando porque está acontecendo alguma coisa muito ruim com eles. Porque o filme não é abusivo nesse sentido. Ele não podia ser mais e ele, às vezes, até oculta um pouco. Isso, ele foge. Não sei... então. E não sei se funciona muito bem, porque a gente acaba descobrindo o que acontece, mas não é expositivo, né? Ele não abusa da situação, assim, né? Tipo... Ele não mostra nada super... personagens morrendo e sofrendo e a gente acaba não vendo muita coisa, né? Fica ali no subtexto, né? Eu particularmente gosto dessas escolhas por parte do Ravel Ross. Acho que o filme é muito forte, é muito denso, é muito pesado, com personagens muito bem desenvolvidos, sem precisar usar o mais fácil que o cinema normalmente faz, entendeu? Quando vai retratar esse tipo de história. Então, eu acho que é um tipo de narrativa que fala sobre temáticas que a gente vê no cinema recente, né? Felizmente são temáticas cada vez mais recorrentes, histórias que são cada vez mais contadas, mas eu acho que esse filme oferece um ponto de vista, tá vendo? Uma perspectiva diferente do que os outros filmes têm para oferecer. Então, dos filmes que eu vi no Oscar esse ano, ele é um dos melhores, assim. Eu acho que os filmes que foram fazendo esse barulho todo, vários filmes fizeram muito barulho e eu acho que eles são não tão bons quanto esse. Eu acho que esse filme traz muita coisa nova, tanto do jeito como ele é filmado, quanto do jeito como ele desenvolve seus personagens, como o jeito como ele tem essa proposta artística mesmo, sobre como que a gente vai fazer isso. Mas dá certo o tempo todo? Não precisa dar certo o tempo todo. Vários filmes não dão certo o tempo todo, entendeu? Então, acho um dos grandes filmes aí do Oscar de 2025. Se for pegar dos últimos, sei lá, dos Oscars dessa década mesmo. Você que tem a lista. Eu tenho uma lista só do Oscar dessa década, né? Pra mim, ele, tipo, entra fácil ali sei lá, no top 15, talvez, no top 10, quem sabe? Então, assim, ele é um baita filme. Eu gostei bastante. Não tinha nenhuma referência do que seria esse filme. E fui positivamente surpreendido, sim. Acho que ele foi uma experiência que me atingiu do jeito que ele queria me atingir. Ele me deixou desconfortável, ele me deixou pensativo. E é uma baita história. É uma baita história. Então, eu já não fui pego tão desprevenido nesse ponto de vista aí, né, essa forma que o filme utiliza a câmera aí, né, pra contar a história. E aí, desde o começo, eu fiquei nessa de tentar me adaptar, né. Eu já sabia que isso ia acontecer, pelo menos por grande parte do filme. Eu sabia que isso, né, era uma opinião aí de algumas pessoas. Não cheguei a ver, né, o que as pessoas achavam, mas eu sabia que isso rolava, então não fui pego tão de surpresa. Pô, e eu te falar que é esquisito, né? É o que você falou, no começo a gente demora pra se adaptar, tem algumas cenas que aí você fala, pô, é o menino, sabe? Tipo, porque a câmera tá assim, a pessoa olha e aí você fala, pô, e por que eu não tô vendo o outro lado? Aí você, não, é porque é ele, né? Não dá pra ele se ver, né? E aí, pô, por diversos momentos, assim, eu me sinto muito incomodado, assim, principalmente, né, na infância, assim, que a gente tá naquele período de adaptação. E aí, parece que quando a gente tá se adaptando, entra o segundo personagem, né? E aí tudo isso piora, sabe? Tipo, eu acho que, sei lá, eu entendo que é uma visão estética, né? Ajuda a contar essa história, né? Depois a gente vai entender e vai falar melhor sobre. Mas até o grande momento do filme, né? Não sei se grande, mas até esse momento do filme, eu não consigo entender por que ele decide isso, sabe? Tipo, quando troca de um pro outro, eu demoro um certo tempo até entender qual dos dois é, sabe? Tipo, pra poder... Enquanto você não vê o outro, você não sabe qual dos dois é. Eu mesmo, pela voz, às vezes, em alguns momentos você fica confuso, sabe? Tipo... E em diversos momentos, assim, quando tem dois, e aí eu falo, pô, não, ali é a câmera e eu tô vendo o outro. Aí, em algum momento, eu me toco de que não,
pô, tá um atrás do outro aqui, eu tô vendo a perspectiva de um e o outro tá ali. O que não tá aparecendo é o que você tá vendo, pô. Isso. Então, não, eu sei, mas eu digo, tipo, em vários momentos, por exemplo, um vai atravessar a rua, e aí pra mim é só uma câmera parada e o rapaz tá atravessando a rua, e aí eu em algum momento, pô, não é uma câmera parada, é o cara que tá parado e o outro que foi, sabe? Tipo, Você tem que ficar sabe, se tipo, lembrando disso, é isso. Não exatamente assim, sabe? Tipo, mas pequenos segundos, assim, pra... Pô, porque é uma vida vendo filme, né? E aí, do nada, essa lógica muda, Sim, sabe? total, Tipo, total. eu acho que a cabeça, ela fica, assim, alguns meios segundos, assim, de você... Tá, é isso. Vi muita gente Tá, é isso. achando distrativo isso. Tu sentiu isso? Que ele te tira um pouco da narrativa, te distrai demais? Então, eu acho um pouco, mas eu acho que funciona em algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos dele criança, assim, que era quando eu tava me adaptando e eu tava tentando ver pontos positivos no filme. Então, por exemplo, você tem a visão dele criança, e aí, né, a vida tá acontecendo. Só que aí, dependendo pra onde ele olha, você começa a entender mais ou menos o que ele tá pensando, o que tá passando na cabeça dele. Tipo, pô, enquanto a mãe dele tá falando tal coisa, ele olha pra tal coisa, né? Tipo, em algum momento ele tá numa loja de disco, eu acho, aí ele olha pra uma pessoa, sabe? Tipo, sabe do que eu tô falando? E aí, tipo, ele olha pra moça, assim, e aí você fala, pô, olha isso, sabe? Tipo, tem algumas coisas legais, assim, de tirar disso, sabe? Tipo, de falar, pô, eu consigo entender o que tá passando na cabeça desse menino só pelo olhar dele, assim, né? Pra onde ele tá olhando quando tal coisa acontece. Mas aí eu sinto que se perde mais do que se ganha, assim, sabe? Tipo, então, eu não acho que distrai, mas eu acho que, sei lá, não sei se eu gosto, não sei se eu queria ver outro filme assim, Entendi. sabe? Tipo, eu acho que eu prefiro, eu acho legal pela experiência, mas tá bom, mas não chega, não quero mais. Não, eu acho que você fica ali meio que preso em algumas coisas, assim. Ele faz bem isso, eu acredito que tem algumas limitações e também ajude ele em algumas coisas, mas eu acho que, sei lá, eu acho que a gente perde algumas coisinhas, assim, tem umas brisas também, sabe, tipo uns negócios que fica meio confuso, você não sabe se é sonho, o que é, sabe, tipo, e aí você fala, ué. Eu acho que o que a gente definitivamente perde é um pouco de ver as atuações desses dois meninos. Não que a gente não os veja, né? A gente tá o tempo todo vendo, mas eu acho que eles são tão bons, eles estão fazendo coisas tão legais, que eu queria ter visto mais o Elwood, por exemplo. A gente acaba vendo mais o Turner, né? Então, e isso tem, e é umas coisas que em alguns momentos ele vai contra até a estética que ele cria pra poder mostrar mais as atuações. Por exemplo, né, uma cena que não é spoiler, tá rolando a luta de boxe, e aí do nada, em vez, né, a atenção deles está 100% pra luta de boxe, e duas pessoas podem conversar olhando pra luta de boxe. Mas e aí, pra poder ter esse negócio, pô, vamos mostrar a atuação, outro, claro. ele fica olhando um pro outro. Sim, mas aí... E aí você fica aquele jogo de câmera, tipo, rosto de um, rosto de outro. E a luta, vocês não estão vendo a luta. Sim, mas Sabe, tipo, eu acho que vai contra até a narrativa, sabe? Tipo, pô, vocês não estão olhando a luta, eu quero ver a luta. Eu perdoo. Eu particularmente acho que é muito bom o uso das câmeras. E digo mais, pra mim ele tem um propósito narrativo muito claro. Então, eu perdoo especialmente porque, novamente, pra mim não é gratuito, entendeu? Vou fazer assim porque eu acho caprichoso, acho bonito. Gosto de primeira pessoa, vou usar. Acho que não foi isso, entendeu? Eu sinto que... Não só pelo final, você acha que por toda a história por tudo. funciona? Eu acho porque que eu acho que só o final podia manter aquela câmera diferente e funcionaria também, sabe? Tipo... Não, eu acho que ele tem uma proposta muito, pelo menos pra mim, funcionou e tem uma visão do porquê que é assim. Então, você não acha que podia ter uma fotografia diferente entre um e outro? Eu acho que podia ter várias coisas, mas aí não ia ser o filme que ele é. Eu acho que não precisa, não, entendeu? Sim, mas eu digo de ter, sei lá, tipo, uma coloração diferente, alguma coisa assim, uma fotografia mesmo diferente. Eu acho que isso é completamente... De mostrar, eu acho que funciona até daquele negócio, cada um vê o mundo de um jeito, sabe, tipo, e aí você ter alguma coisa visual de que mudasse de um pro outro, sabe, tipo, você facilita
né? Quem tá assistindo, o espectador, e você ainda cria outro significado artístico de que cada um tem um olhar pro mundo, sabe? Tipo alguma coisa assim. Porque nada muda de um pro outro, assim, Não. né? A mesma câmera, a mesma fotografia, é tudo exatamente igual. Então eu acho que, né, daria ainda mais um outro significado ainda, sabe? Entendo o que Porque tá eles falando. têm visões diferentes do mundo, entendeu? Tipo, né? Um vai influenciando o outro, mas eles têm até certo momento visões diferentes, né? Entendo o que você tá falando, mas eu discordo. Não acho que precisava ser assim. Tá bom. Particularmente eu gosto de como foi montado esse filme. Acho bem maneiro, inclusive. Bom, acho que a gente tá sapateando aqui pra não Tá dar nenhum demais na spoiler. câmera, Dar nenhum spoiler. Não sobre a câmera, mas sobre tudo, né? Eu acho que a gente tem que falar com spoilers. Tá. Então, que nota que você dá aqui? Eu dei 3 estrelas. Eu acho assim, é um bom filme, eu acho que a história é boa, né? Ele consegue, né, fazer aquela sensação de a gente sair com a pulga atrás da orelha, daquele negócio pô, é vida real, que absurdo, não sei o quê. E aí ir atrás pra conhecer a história real, coisa assim, né? Tipo, ele é muito inspirado na vida real, mas ainda assim não é, né? Aqui é uma ficção, né? Por mais que não é uma biografia, né? Uma cinebiografia de nada. Então, mas, pô, eu acho que ele faz bem a construção dos personagens, da história. Mas eu fico incomodado mesmo com a câmera, assim. Eu entendo, eu gosto, mas não me pegou. Eu acho que em vários momentos, assim... E é aquele negócio, né? A gente tá vendo isso de uma câmera, por mais que tenha distorção, eu acho que não chega próximo do olhar humano, sabe? Tipo, a gente não tem uma visão periférica. A gente tem um negócio muito fechado, assim. Eu acho que é muito esquisito em alguns momentos, assim, sabe? Tipo, a pessoa olha pra um lugar muito fixamente, assim, sabe? Tipo, você não consegue... É complicado. Você não consegue passar, de fato, a visão humana pra câmera, assim, sabe? Tipo, teria que ser uma lente muito, muito grande angular, sabe? Tipo, e aí ficaria um negócio mega esquisito. Eu acho que não funcionou legal, não. Entendi. É legal, tem que pessoas fazer coisas diferentes, mas eu não gosto. Eu dei 4 estrelas pro filme. Entrou ali no top 3 desse ano. Não que fosse um ano super especial, mas eu acho que esse filme é muito bonito. Então, no top 3 forte ali, eu tô vendo aqui na minha lista, ele, de todos os filmes do Oscar dessa década, dos 48, ele é o 11º. Top 3 do ano, top 3 dos 10 do Oscar. Top 3 dos 10 do Oscar. Top 3 dos 10 do Oscar. Desse ano é só no fim do ano que eu vou montar uma lista. Tá, você tá entendendo? é isso. É verdade, sem spoilers. De qualquer forma, eu gosto bastante dessa proposta e eu vou falar um pouco mais aqui nos spoilers. Então, lembrando... Antes de ir definitivamente pro spoiler, você quer outro filme assim? Se tiver Você acha que pode virar proposta- tendência? Não, se tiver proposta, não me incomoda nem um pouco. Que venha mais. Mas eu acho só que tem que ter proposta, entendeu? Tem que fazer sentido, não só fazer por fazer. Eu acho que, por exemplo, a gente teve aí uma era inteira de filmes plano sequência. Entendeu? Certo. Porque Birdman, porque 1917, porque Gravidade, porque Roma tem algumas coisas também. Tipo, o plano de sequência, plano de sequência, plano de sequência. Por quê? Por que esses filmes são em plano de sequência? Tipo, eu até gosto desses filmes. Eu falei, por exemplo, de 1917. Não é um filme que eu detesto nem nada do tipo, mas ele tem um propósito pra ser daquele jeito? Não, ele só é, estilisticamente. Agora, Nickel Boys, eu acho que além dele ter feito uma escolha mais ousada, mais difícil de executar, muda muito o jeito como a gente assiste, muda muito o jeito como se produz aquilo também, entendeu? Sim. 1917, por mais que seja o que é, ele ainda assim é mais parecido com tudo, né? Isso, é mais próximo do que o cinema é filmado, né? Então, e ele, inclusive, não é filmado, né? Não tem nem como ser. Entendeu? Então, tipo, é bem curioso. Eu gosto da proposta. Novamente, pra mim, ela se paga pelo seu sentido narrativo. Então, se tiver outra proposta parecida com alguma ousadia do tipo, sou a favor. Tem que ter mesmo. Cinema é arte, pô. Sim, então tem que sim. ser arte. Não, nessa ideia, assim, eu gosto do que ele fez, mas aí, né? Chega de falar de POV, vamos pros spoilers. 4 estrelas. O filme está na Prime Video. Você que não assistiu ainda, assista. Você que já assistiu, Isso, vem com a gente. vamos lá com spoilers. Well, it does have. Spoilers! Você estava falando de fazer uma fotografia diferente para cada um dos personagens.
e eu sou contra pelo motivo dele. Faz parte que a gente, aos poucos, passe a confundir um com o outro. Também. Entende? Eu acho que faz parte que os dois tenham visões de mundo diferentes, mas a visão deles sobre o que está acontecendo é a mesma, de que aquilo é errado e de que aquilo tem que ser combatido, e mais do que isso, aos poucos, a visão do Elwood, dos direitos civis, desse mundo que pode existir além daquele sofrimento, porque o Turner, ele tem um sentimento para com o mundo de que nada disso daqui é anormal, isso daqui faz parte, a gente tá aqui, a gente vai sofrer e nada vai acontecer, ou você sai daqui morto, ou você sai daqui formado, entendeu? Tipo, ele não tem uma visão positiva do que pode acontecer. O Elwood não vê aquilo de maneira positiva, mas ele vê que o mundo é mais amplo do que aquilo. Aos poucos... Ele tem mais esperança no mundo, né? Aos poucos, o Elwood... A visão dos dois começa a se confundir e se afetar. Então, ao mesmo passo que o Elwood vai ficando mais cínico, o Turner vai ficando menos cínico. Ele se acostuma com a visão do Elwood sobre as coisas, porque eles começam a se misturar mesmo. Se misturar como pessoas que se influenciam, entendeu? E mais do que isso, esse ponto de vista, no final, ele é completamente misturado, porque um assumiu a identidade do outro, né? Então, eu acho que essa proposta, ela se paga, no sentido de que, quem que a gente tá vendo? Esses poucos segundos, né? Eu não fiquei tão perdido assim, mas esses poucos segundos que você olha e fala assim, de quem que a gente tá vendo agora, é muito bem pago. Porque, no fim, todos temos que ter esse ponto de vista. E, aliás, é o único ponto de vista que ele nos oferece. Ele só oferece o ponto de vista daquelas duas pessoas. Então, a gente tem que ter o ponto de vista de que isso daqui não é normal. Isso daqui não pode ser normal. A gente não tem que enxergar isso daqui com cinismo e deixar passar. Entendeu? Isso tem que ser visto e combatido. Então, ele tem que ser visto dessa forma, crua, entendeu? Realística, de uma maneira em que você vai olhar e falar assim, caraca, mano, olha isso daqui que tá acontecendo. Do nada o menino tá ali passando no meio do momento em que eles têm que pegar laranjas, pé de laranja, alguma coisa assim, uma fruta que eles têm que pegar. E tem uma criança. Parece uma mexerica, né? Literalmente uma criancinha, sabe? Correndo com um balde. Você fala assim, gente, não é possível que isso aqui esteja acontecendo, entendeu? Mas tipo, o que essa criança fez, né? Como que uma criança desse tamanho foi parar no reformatório. E, tipo, não é só carona, criança, mas carona perigoso, carona. todas essas pessoas. Então, tipo, caraca, cara, que doideira. E, assim, mundo surreal, horrível, pesado, sem ser exploratório do que do sofrimento, né? Sem ser, ai, como eles são sofridos, meu Deus, olha as chicotadas, entendeu? Porque, os moleques são literalmente açoitados, abusados, açoitados, é muito pesado. Então, a gente tem que ver dessa forma. E a gente não tem que se acostumar, entendeu? Tipo, a gente acostuma. Em nenhum momento você acostuma com essa perspectiva. Você, tipo, passa a entender, mas não sei se a gente tem que acostumar, porque vão sair mais filmes desse jeito e tal. Eu acho que a proposta é que você se sinta deslocado o tempo todo. Porque não é pra ser normal estar nesse ponto de vista, entendeu? Não é pra isso ser normalizado, não é pra isso ser aprazível, não é pra isso ser bom de assistir. Então, eu gosto do desconforto, eu gosto que o filme, eu falei, eu gostaria de ver mais dos atores, eu gosto que ele não mostre também, eu gosto que ele não seja o que eu quero ver, entendeu? Tipo, eu gosto que ele não fique se rendendo ao que é fácil pra mim de digerir, ou não, entendeu? Porque essa história é uma história difícil de ser digerida. Então, eu gosto desse plot twist no final também. Mais uma vez, o ponto de vista e a perspectiva narrativa, né, da câmera, ela se paga muito bem, porque você fala, putz, que doideira, isso tudo que a gente tava vendo aqui, ele não podia me mostrar mesmo, né? Os meninos são muito diferentes entre si, então ele não podia ter me mostrado quem era, de fato. Então, até pro plot twist funciona, mas eu acho que funciona muito além desse plot twist, entendeu? Se ficar só no futuro ali, a câmera por trás, né, que eu falei que não precisa disso, se fosse só aquela por trás, né, no futuro, já resolveria tudo isso, né? Mas eu entendo e eu concordo. Agora,
né, tendo essa sua visão, eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, eu acho que não seria legal ter uma fotografia diferente mesmo. E é isso, né? A todo momento, você não sabe se vai ficar só nos dois, porque aquela situação ali pode ser qualquer um dos dois. Qualquer pessoa, né? Não só um dos dois, né? Total. A qualquer momento você fala, pô, eu posso estar vendo outra pessoa aqui. E, né, tipo, né? Porque a situação de todos ali é basicamente a mesma, né? Então... O filme não é previsível, né? Nem na história que ele tá contando, nem no jeito como ele tá te contando a história. Quando você acostumou que você vai ver só o ponto de vista do Elwood, ele apresenta um novo elemento pra te deixar perdido de novo. Então é muito bom, eu gosto. Ele até repete, né, a mesma cena pra você começar a entender que aqui a gente tá vendo outra pessoa, né? Porque a gente vê a mesma cena pela visão dos dois, né? Que aí é a primeira vez que a gente vê o personagem do Elwood, né? Porque até então ele não tinha se olhado no espelho, a gente não tinha visto ele, né? Sim, sim. A gente viu de leve quando ele tá no ônibus, eu acho que a gente tem um reflexo dele. Né? Ah, sim, Quando ele tá olhando pra fora e tal. Mas quando ele se olha no espelho de baixo pra cima ali, e aí é legal porque a gente vê os dois juntos. Os dois, também, né? É muito, muito legal. Eu acho bonito esse filme, lógico, né? Que vários dos a capa do filme ali, né? Que eles estão olhando pra cima, né? Vários enquadramentos, tudo mais. Você sabe que é pra ser artístico. Eu sei que nem todo... Igual você falou da cena do boxe, eu sei que não é pra ser assim. E é uma escolha e tal. Não tô falando que vai funcionar o tempo todo. É isso que eu falei. Tem vezes que ele vai contra exatamente o que ele falou pra poder contar a história da melhor forma, né? Então... E a história do filme eu acho boa também. Eu acho ela bem difícil de digerir. Eu acho ela... bem que pega desprevenido ali no plotzinho, também, né? Funciona bem, né? Na roubadinha que ele dá, né? E ele dá uma roubadinha e eu acho ótimo. Muito pesado e você fica com a pulga atrás da orelha e fala, caraca, que época é isso? Aí você vê que época é essa e fala, caraca, mas isso é recente, né? E aí ele faz questão de te trazer para um tempo moderno, mas que ao mesmo tempo não é agora, né? Ele tá ali tratando numa época 2010... 2015, você vê a diferença de tecnologia e tudo mais, então você sempre fica num limbo, assim, meio tipo, isso não era pra ter acabado? Era pra ter acabado, mas isso acabou? Não sei, isso daqui é 2015, ele te força a abrir os olhos e pesquisar, entendeu? O que tá acontecendo? Exatamente como ele tá fazendo ali, né? E aí ele faz assim, será que isso não tá acontecendo hoje e a gente só não tá sabendo também? Entendeu? Então, tipo, eu gosto disso. Eu gosto como esse filme tem uma perspectiva realmente diferente. Não é só falar assim, olha, gente, uma história muito triste que aconteceu. Entendeu? Ele conta uma história que aconteceu. Não é só vitimista. Sobre uma perspectiva, com uma perspectiva diferente, com uma fotografia, uma filmografia, o cinema diferente, entendeu? Desconfortável. É muito bom. Eu gosto bastante da proposta toda. Não tô dizendo que é um filme perfeito, não tô dizendo que é um filme que todo mundo vai amar, não tô dizendo que é um filme impossível de se perder, imperdível, mas assim, em relação ao que foi falado sobre esse filme, eu acho que devia estar se falando muito mais, entendeu? Ah, sim. Mas aqui no Brasil eu acho que é muito sobre time e marketing, né? Tipo... sobre dinheiro, né? Infelizmente. Tipo, os caras não terem lançado esse filme no cinema é aquela coisa. Não vai passar, ninguém vai vir assistir e tal. E, pô, não vale a pena investir no marketing desse filme no Brasil. Então, lança no streaming. Mas, tipo, pô, é muito triste que esse filme não tenha tido um lançamento maior. Mais dinheiro investido em propaganda, para mais pessoas assistirem, para mais pessoas discutirem, para mais pessoas darem a sua opinião. Que seja uma opinião sobre as perspectivas, os pontos de vista e o jeito como foi filmado, mas alguma opinião, as pessoas tinham que ver mais esse filme, eu acho que mais pessoas tinham que ver esse filme. Mas a gente sabe que é assim, né, esse cinema mais independente, né, ou até, né, o que os Estados Unidos chamam de cinema internacional, a gente sabe que até aqui no Brasil a gente trata isso, né, porque eles ditam, né, eles ditam a indústria, né, então a gente sabe como esses outros filmes chegam aqui também, né. Né? Isso não todo, né? A gente teve aí a Garota da Agulha, né? Até aquele Tudo Que Imaginamos Como Luz, né? Que não é só de Oscar que a gente tá falando. São filmes que vêm pra cá sem expressão nenhuma, né? E nada se vê falando, porque, né? Só se fala e só se faz vídeo de blockbuster, coisas que
que todo mundo tá se falando, e aí mais gente falando, mais barulho faz, mais, né? É todo o sistema, é assim que funciona, né? Total. Então, todos esses filmes, né? Tipo, você pegar, por exemplo, A Garota da Agulha, que é um filme que veio aqui mega pequeno no cinema, e eu acho que tá na MUBI agora, né? Tá na MUBI. Mas a maioria nem pro streaming vai, né? Eu acho que tudo que imaginamos como luz também não tá em lugar nenhum, vai chegar no Telecine em algum momento. E aí, se você não pega aquela uma semana que ele foi pro cinema, você perdeu, né? É muito triste, né? Enfim, né? É o capitalismo, né? Tem jeito. Não só o capitalismo, mas eu acho, né? Porque ainda assim é o capitalismo, né? Se a gente for pagar pra ver esse filme aqui, sim, mas a forma como a gente só olha pro que tá todo mundo olhando e falando e... Então, mas se ele um fosse sistema mais que, exibido, ele teria mais gente olhando e falando, automaticamente sim. assistindo também. Isso, mas aí ele não é, né? Porque não é do interesse, né? Pro exibidor de cinema, ele vai olhar e falar assim, ninguém vai me ver, então eu não vou exibir. E assim vai, entendeu? Tipo, ele não dá a chance da gente decidir se a gente quer ver ou não, se a gente quer ter essa experiência ou não, entendeu? Mas é aquilo, né? Se tiver 5 sessões e as 5 lotar, né? Talvez isso mude, mas é complicado, né? Dar essa volta, né? Complexo. Algo mais a adicionar sobre o filme, Gui? Acho que é isso. Parece que eu odiei o filme, né? Eu vou me retratar aqui, não é tudo isso. Você não concorda tanto com como ele foi filmado, faz parte. Eu acho que ele não funciona tanto pra mim, assim, sabe? Tipo, essa estética, eu gosto, sabe? Eu entendo, eu gosto, assim, de coisas diferentes, eu acho que é isso, né? Arte, cinema, a gente tem que testar, tem que fazer coisa diferente, né? E em algum momento a gente vai criar algo novo e revolucionário aí. Mas eu acho que em alguns momentos não funciona, então talvez um meio termo aqui, sabe? Tipo, em alguns momentos ter uma outra câmera diferente pra gente poder ver os dois personagens atuando junto, sabe? Tipo, engrandecer ainda mais. Eu acho que em alguns momentos ele não funciona tão bem pra mim, e aí eu desgosto um pouco por conta disso. Mas tem grandes cenas, né? Tipo, até o final do final, né? Depois que ele faz todo o paralelo com a Apollo 11, né? Que é sempre uma ampla discussão, né? Sobre essa época. E aí tem aquele negócio do o outro indo levantar ele ali, onde quer que seja, né? Então, tem ainda esse finalzinho meio... É Monster, né? Aquele outro que aí vai você interpretar o que aconteceu, né? Entendi. Cara, filmão. Acho que vocês todos que ainda não assistiram tem que assistir. Não é um filme fácil, né? Por toda a experiência, mas... Então, mas ele ainda assim não é, né? Eu tô até com a página dele no IMDb aberta aqui, PG-13. Um filme falando e mostrando o que mostra... Né, a gente percebe o quanto não expositório ele é, né? Não vai se vitimizar, não vai ficar... Não é apelativo, né? Acho que essa não é apelativo. Isso, não é apelativo. Ele não vai ficar... Aquele filme, como é que é? É Jesus Cristo, aquele do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo, Ele não vai ficar mostrando o sangue escorrendo, sabe? Tipo, não vai apelar pra esse lado, assim, e fazer a pessoa chorar só de... Oi, tadinho. Filmaço. Você vai chorar quando você entender que... Esse, né? Não A Paixão de Cristo. Mas de qualquer forma... Isso. É isso? É isso. Bom filme. Merece ser assistido e apreciado. Você que já assistiu, deixe seu comentário. Em qualquer plataforma que você estiver escutando, se você tiver como deixar um comentário, deixe um comentário. Pode falar sobre as perspectivas, as coisas que você tirou do filme. Deixa sua nota, se você estiver no Spotify tem como você dar sua notinha. Se você estiver em várias plataformas, você tem como avaliar o nosso podcast, dar 5 estrelinhas, 4 estrelinhas. Por favor, fique por aí. Você pode recomendar para os seus amigos. É o tipo de filme que pouca gente falou, então assiste. Gostando ou não gostando, recomenda para mais pessoas discutirem. Tá no streaming, é mais fácil de acessar do que o cinema. Tá facinho de ver. Então... muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.